Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Jéssica, da Rede Estadual do Paraná, e hoje a nossa aula vai ser uma continuidade sobre codominância grupo sistema ABO, tá? Eu vou começar a nossa aula com uma curiosidade. Saiu recentemente no portal R7 uma pesquisa científica em que alguns cientistas descobriram que pessoas portadoras do grupo sanguíneo O são pessoas candidatas ao mosquito da dengue. Então, são pessoas onde tem são mais atraentes a essa contaminação do vírus da dengue. Algumas curiosidades, como por exemplo, qual é o sangue mais raro? Qual é a porcentagem de sangue entre a população? Qual que é o sangue mais comum entre a população? Então hoje a gente vai trabalhar e compreender como que isso é possível, como que essa transmissão acontece entre as pessoas, tá? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Nosso objetivo vai ser compreender a importância do sistema ABO, como que acontecem as transfusões sanguíneas e a importância dela. Nós vamos entender como se resolve problemas de genética, a herança genética de grupos sanguíneos fator ABO. E a gente vai tentar diferenciar antígeno de anticorpo. O que a gente viu nas aulas anteriores? Então, nas aulas anteriores nós estávamos aprendendo sobre a primeira lei de Mendel e nós vimos então sobre a dominância completa. O que é a dominância completa? É quando as ervilhas amarelas, existia um fator que dominava, então ela sobressaía sobre as ervilhas de fenótipo verde. A dominância incompleta é quando o cruzamento entre uma flor vermelha com uma flor branca saiu uma flor intermediária com um fenótipo rosa. E hoje nós vamos falar sobre a codominância, onde o indivíduo ele pode herdar alelos do pai e da mãe, ou seja, ambos genótipos podem apresentar um fenótipo nesse indivíduo. Mas para a gente falar sobre o sangue, o sistema ABO, a gente tem que compreender, afinal, o que é o sangue. O sangue nada mais é do que um tecido vivo, faz parte do nosso sistema circulatório, né? Ele circula por todos os corpos dos animais vertebrados e ele é um excelente transportador de substâncias que vai levar hormônios, oxigênio, nutrientes para todas as células e manterem elas viáveis no organismo. Do que ele é composto? Ele vai ser formado por água, sais minerais, vitaminas e também os elementos do sangue, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Onde que esse sangue é produzido? Ele vai ser produzido na medula óssea, portanto dentro dos ossos, e aí nós temos uma diversidade, pode ser encontrado na coluna, costelas, quadril, os ossos chatos. Bom, então a gente vai falar agora sobre a transfusão sanguínea. O que é uma transfusão sanguínea? A transfusão é um processo que foi descoberto onde uma pessoa passa por um processo onde ela perde uma quantidade suficiente de sangue e ela precisa repor. Então foi descoberta a possibilidade de alguém doar sangue para esse indivíduo que passou por esse processo, e nós vamos chamar isso de transfusão sanguínea. Como que foi descoberto? Lá por volta de 1818 ocorreu a primeira transfusão sanguínea em humanos. Já em 1900 as doações elas eram muito aleatórias, só que nessa época acontecia muitos acidentes onde esse sangue poderia aglutinar, ou seja, coagular dentro da pessoa e levá-la até a morte. Só após 1900, um cientista austríaco, que foi o Carr, ele conseguiu classificar todos os grupos sanguíneos, separando eles em grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Graças a essa classificação, diminuíram-se então as ocorrências de acidentes após a transfusão e compreendeu-se então essa variação de grupos entre as pessoas. Mas o que leva essa variação? Então, se a gente olhar essa imagem, nós teremos aqui os 4 grupos sanguíneos do sistema ABO. O grupo A, ele tem uma estrutura em volta da hemácia que nós vamos chamar de aglutinogênio A. Esse aglutinogênio ele vai se encaixar com uma estrutura chamada de aglutinina anti-B. Portanto, se ele é grupo A, ele vai ter uma aglutinina anti-B. Ele não pode receber B. Isso vai acontecer a mesma coisa com o grupo B. Se ele tem grupo B, ele tem uma aglutinina anti-A e um aglutinogênio do tipo B. Se a pessoa tem o grupo sanguíneo A e B, reparem-se que essas duas estruturas elas se encontram no grupo sanguíneo B. Então ele vai encontrar os dois tipos de aglutinogênio, mas ele não tem uma aglutinina.
Já o sangue O, ele não tem nada em volta da sua hemácia, o que nos mostra que ele não pode receber esse sangue de outros portadores. O que é o antígeno e o anticorpo? Falando então nessas aglutininas e aglutinogênios. O antígeno é uma proteína estranha que, ao invadir o nosso corpo, ele pode desencadear uma resposta. Pode ser uma picada de abelha, a entrada de um vírus, a própria vacina. E o que é o anticorpo? Ele vai desencadear uma resposta devido à presença do antígeno. E ele faz esse processo inflamatório com a intenção de nos defender, em combater esse antígeno, ou seja, essa proteína estranha que está invadindo o nosso organismo, tá? Aqui olhando nessa tabela, a gente vê nitidamente que as pessoas com grupo sanguíneo A, elas têm uma hemácia com uma estrutura diferente da grupo B, e a grupo AB, ela tem as duas estruturas que nós chamávamos agora há pouco de aglutinogênios. Ambas vão ter uma aglutinina ante o próprio sangue. Então, por exemplo, se ele tem grupo A, ele vai ter o anti-B. Se ele tem grupo B, ele vai ter o anti-A. Se ele tem o grupo O, ele não apresenta nenhum aglutinogênio, então automaticamente ele tem uma aglutinina em uma forma de defesa contra o grupo A e contra o grupo B, e aí consecutivamente o grupo AB. E aí a gente acaba falando sobre essas possíveis transmissões. Como que acontece isso? Então a gente sabe que existe um receptor universal e um doador universal. É mais comum essa palavra, né? Mas o que é um doador universal? É quando esse portador desse grupo sanguíneo ele pode doar para vários outros. Então o grupo O ele vai doar para ele vai doar para A, ele vai doar para B, ele doa para AB, mas ele não recebe de ninguém, só dele mesmo. Então ele é um doador universal, mas ele não recebe de outros grupos sanguíneos. Já o grupo A, ele pode receber dele mesmo ou ele pode receber de O. O grupo B, ele recebe dele mesmo, recebe de um grupo O. E o AB, ele é o grupo sanguíneo que ele vai receber também do AB, do A, do B e do O. Por isso que ele é chamado de receptor universal. Mas o que leva esses grupos sanguíneos então a apresentarem essa característica? Nós temos o fenótipo e o genótipo. O genótipo desses grupos eu vou apresentar nessa tabela. Então o grupo A, ele pode ter um genótipo homozigoto ou heterozigoto. O grupo B, homozigoto ou heterozigoto, ou seja, besão ou besão izinho. E o grupo AB aparece a condominância. Então ele vai apresentar o alelo que veio do pai e o alelo da mãe simultaneamente. E o grupo O, para ele ser grupo O, ele tem que ser totalmente recessivo. Então ele vai receber esses dois alelos recessivos de ambos os pais, ambos os genitores. Só para ver se vocês entenderam, vamos fazer uma atividade aqui? Vamos fazer uma leitura juntos? Uma mulher com sangue A, ela deu à luz a um bebê que tem um grupo sanguíneo O. Dois homens estão reclamando da paternidade. Então um deles é do grupo sanguíneo B e o outro tem o grupo sanguíneo AB. Quem será que é o pai? Então vamos lá. Se essa mãe tem grupo A, automaticamente ela pode ser homozigoto ou heterozigoto. Mas se a gente levar em consideração que o filho é grupo O, então automaticamente ela é heterozigoto. Se esse pai fosse do grupo AB, esse filho jamais poderia ser do grupo O. Então a gente já entende que ele não é o pai, portanto o pai é um outro indivíduo do grupo B, também é heterozigoto, para que esses dois alelos vizinhos eles apareçam aqui neste filho na geração F1. Aqui nós temos o resultado da quantidade de possíveis gestações. Então esse casal ele pode gerar 25% de grupo A, 25% pode ser grupo B, 25% pode sair AB e 25% pode sair do grupo O, comprovando então que esse bebê é filho deste pai. Então o que a gente viu na aula de hoje? Só fazendo um resumo para ver se vocês entenderem. Nós vimos a composição do sangue, do que ele é formado, onde ele se forma, para que ele serve. Nós vimos a descoberta do sistema BO, a importância disso, a relevância disso, inclusive hoje em salvar vidas com as transfusões sanguíneas. E com essas transfusões sanguíneas a gente consegue raciocinar os tipos de genótipos e fenótipos que acontecem no sistema sanguíneo ABO. Bom, então a gente vai finalizar com uma mão na massa. Vamos fazer uma aula prática hoje? A gente tem aqui alguns materiais, nós vamos usar uma lanceta estéril, nós vamos usar uma lâmina para coletar esse sangue, o soro anti-A e anti-B e aqui o algodão. Aqui nós vamos utilizar o álcool 70% e uma gota de sangue da professora. Então nós não vamos coletar dos alunos, a professora vai servir de cobaia para vocês darem uma olhada no que acontece com esse sangue, tá? A gente vai pegar a lanceta, vamos furar o dedo, colocar uma gota de sangue na lâmina. Antes disso a gente vai esterilizar as mãozinhas, passar o álcool com o algodão para garantir a segurança.
de contaminação da professora. Nós vamos colocar o soro anti-A e anti-B para verificar como que vai acontecer esse resultado, tá? E o resultado foi o seguinte: se houver uma aglutinação com 2 gotas A e B, o grupo sanguíneo é AB. Se houver uma aglutinação apenas onde foi colocado soro anti-A, então o grupo sanguíneo é A. Se nós tivermos uma aglutinação onde foi colocado soro anti-B, portanto o grupo sanguíneo é B. Se não houver nenhuma aglutinação, então provavelmente esse indivíduo é do grupo O. Bom, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima.